Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço meus backtests e como eu organizo os meus setups para decidir qual setup operar na prática. E aí pessoal, meu nome é Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixa um like. Se ficar alguma dúvida, coloca nos comentários. Se quiser colocar dúvida no nosso fórum também, onde tem mais pessoas para ver e para responder, é só entrar lá, sotrade.top. Mas principalmente, pessoal, se inscreve aí porque 70% das pessoas que veem os vídeos aqui não são inscritas. Então, se puder, deixa essa força aí pra gente, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu não vou passar nenhum setup específico, eu vou falar de alguns setups que a gente já trabalhou aqui no canal, a gente já mostrou aqui, outros novos, mas a gente só vai citar por nome, a gente não vai falar especificamente as regras de cada setup, nem nada disso. A ideia aqui é mostrar como eu faço os backtests e como eu registro para tomar a decisão de qual setup escolher, qual par escolher. Aqui a gente vai estar fazendo só com cripto, beleza? Bom, então vou mostrar a tela aqui para vocês, que eu estou na tela do TradingView, né? A primeira coisa que eu faço é definir a lista de moedas, né? Normalmente eu pego a lista de moedas da Binance Margin, né? Porque normalmente eu opero na margem para poder alavancar. Aqui eu não vou estar fazendo com a lista inteira, né? Senão o vídeo vai ficar gigante. Então eu peguei só algumas que eu considero que sejam as principais ou as que melhor funcionam para mim. E depois o próximo passo que eu faço é definir o tempo gráfico, né? Então hoje eu vou estar fazendo aqui no 12 horas, né? Eu não quero que ninguém use os resultados que eu vou usar aqui como base para tomar decisão. Aqui é só um exemplo de como eu me organizo. Bom, então aqui eu vou para a primeira moeda, né, que é o Ethereum dólar na Binance, 12 horas. Aí eu venho aqui nos indicadores e começo a colocar as estratégias, né, para fazer os backtests. Aqui eu vou estar fazendo com as estratégias da nossa plataforma. Essas são as 6 que estão disponíveis no momento, né? Esse fim de semana a gente já vai adicionar outra, porque já passaram uns 15 dias. E se vocês quiserem ter acesso, né, às nossas plataformas e a essas estratégias, é só preencher o formulário aí embaixo, beleza? Bom, vou para a primeira aqui, bandas de Bollinger, seguidor de tendência. E a primeira coisa que eu faço aqui é definir o início do backtest, né? Eu sempre começo em janeiro de 2018, para evitar a alta grande que teve em 2017. Normalmente eu testo primeiro long, depois eu testo short. E aqui, agora a gente já consegue ver ali embaixo, né? Eu dou OK aqui, a gente já consegue ver os resultados aqui pro Ethereum dólar no 12 horas, né? Operando só long nessa estratégia. Ela tem bons resultados, né? O que eu vejo aqui para já descartar de vez ou não, né? Primeira coisa é se teve lucro ou não no período. Então seria o primeiro valor aqui. Se esse primeiro valor é positivo, já é um sinal de que o setup funciona. O segundo parâmetro que eu vejo, o número total de trades, né? Normalmente eu pego se tiver mais de 20. Se tiver menos de 20 trades, eu ignoro o resultado. Depois aqui na porcentagem de acerto, se tiver menos de 40% de acerto, eu ignoro também o resultado. Aqui nesse caso tem 44. Profit Factor eu não me importo muito. Drawdown máximo eu procuro ignorar se tiver muito mais do que 5%. Então vamos dizer 6% é o limite. Se tiver mais de 6%, eu ignoro se o drawdown for maior que 6%. Nesse caso aqui é 5,4%, então tá dentro. E aqui a expectativa matemática, né? Nesse caso aqui, como ele teve lucro no período, a expectativa matemática vai ser positiva, né? Mas também se a expectativa matemática for negativa, significa que teve prejuízo, então também a gente já corta. E por último é a evolução do capital, que é essa curva azul que a gente vê aqui embaixo. Se a curva tiver assim, constante, bonita, cada vez crescendo mais, é um bom sinal também, né? Porque a evolução do capital é constante ao longo do período do backtest, o que é interessante. Não tem nenhuma porradona para cima de uma vez só que manipulou os resultados, né? Então, se for uma curva assim, constante, bonita, também eu aceito. Se for uma curva meio caótica, muito sobe e desce, aí eu também às vezes ignoro. Então, esses são os parâmetros. Aí agora o próximo passo é mexer aqui nas estratégias, né? Então aqui a gente pode mexer no comprimento das bandas de Bollinger e na quantidade de desvio padrão, né? Aqui no desvio padrão eu não costumo mexer muito, mexo mais no comprimento da média, né? E aqui a gente pode mexer também na posição variável ou não, mas eu prefiro deixar a posição variável e manter o risco fixo, beleza? Então aqui eu vou mudando aqui o valor da média e vou vendo os resultados que acontecem. Então eu vou diminuir aqui. Olha, melhora um pouco o lucro líquido, a porcentagem de acerto continua aceitável. Eu vou mexendo aqui até eu achar alguma que eu gosto mais, né? Então aqui já ficou porcentagem de acerto muito pequena, começa a ficar abaixo de 40%. Ó, esse aqui com 7 de comprimento, ficou bem legal, ó. Ficou 155% de lucro líquido no período, 42% de acerto e o drawdown manteve, né? Então acho que esse nesse caso aqui é o melhor comprimento para ter. E o que eu faço agora, eu dou OK aqui, então esse seria o que eu vou usar. Eu pego e anoto esses valores no Excel, né?
Então eu tenho aqui um Excel. Nesse Excel eu coloco o par, o tempo gráfico que eu estou operando, o setup, a direção, se é long ou short, alguma observação, que no caso seria o comprimento da média, né? Aí aqui já começam os resultados. Lucro líquido, número de trades, porcentagem de acerto, tudo que sairá no TradingView, né? Então eu vou preencher um exemplo aqui nesse caso, para vocês verem como que eu faço. Então esse aqui é o ETH/USDT, tempo gráfico é o 12 horas, o setup é o bandas de Bollinger, seguidor de tendência, a direção é long, a observação é que é comprimento de 7 e um desvio padrão. E agora aqui já começam, né, os resultados do backtest. Bom, então aqui é colocar os resultados, né? O lucro líquido, que a gente está vendo aqui é o 155,63, número de trades 114, porcentagem de acerto 42,11, profit factor 3,004, o drawdown máximo 5,79, ou a expectativa matemática sobre o equity 1,37 e o número médio de trades é 5. Então aqui eu já tenho o primeiro resultado. Aí eu vou fazendo assim em todos, né? Eu venho aqui para a próxima moeda, faço o mesmo processo, vejo aqui qual que é o comprimento que mais fica com resultados melhores e vou preenchendo. Aí quando eu terminar minha lista de moedas nesse setup, eu fecho e venho para a seguinte estratégia. Aí eu venho aqui, tiro o short, tiro o filtro, vejo como fica. Vou lá e anoto os resultados na planilha, né? Então aqui eu vou testando em todas as estratégias que eu tenho. Lembrando que aqui a gente está fazendo backtest automático, né, com as estratégias que está disponível na nossa plataforma lá, para quem todos os usuários podem fazer esse exercício aqui. E depois, né, depois que eu tenho a tabela pronta, aqui eu tenho a minha de exemplo aqui, novembro de 2020 que eu fiz. Olha lá, então aqui eu tenho todos os pares que eu testei, né? Lembrando que se tiver fora dos filtros que eu falei, se tiver porcentagem de acerto muito baixa, se der prejuízo, se tiver pouco trade, eu ignoro, beleza? Então aqui já tenho todos os resultados do meu backtest, né? Então, e o que eu faço para decidir qual setup usar é que eu calculo o Recovery Factor, né? Com base nos resultados que a gente tem aqui. O Recovery Factor ele é a divisão entre o lucro líquido do resultado do backtest sobre o drawdown máximo que teve no resultado do backtest. O drawdown máximo, né, é o tanto que a gente chegou a perder durante o backtest que a gente fez, o tanto que a gente chegou a ficar negativo, né? E esse Recovery Factor, basicamente o que ele está falando é a capacidade do setup em recuperar depois de uma perda. Então, quanto maior essa proporção entre lucro líquido e drawdown máximo, melhor o setup. Então, aqui nesse caso, né, eu calculei aqui para todos, né, fiz a fórmula aqui de lucro líquido, né, o E2 dividido pelo I2, e arrastei para baixo aqui e já saiu todos os meus Recovery Factors, né? Então eu venho aqui, filtro de maior para menor, então aqui eu tiro o meu top Recovery Factor, né, e o que eu vou fazer aqui é pegar só o top 10, para não ficar com tanto resultado. Então vou filtrar por condição aqui, e eu vou colocar que tem que ser menor ou igual a 10. Bom, então agora que a gente já tem o nosso top Recovery Factor, né? Aqui em número de trades, lembra que eu falei para vocês que eu pegava mais que 20 só? Então aqui eu tenho um de 13, um de 16, um de 18, ó, vou tirar esses também. Agora a gente já tem aqui. Agora a gente pode trabalhar com isso da melhor forma que vocês se sentem mais confortáveis, né? Eu prefiro pegar os que tem maior porcentagem de acerto, porque é mais cômodo, é mais confortável você operar um setup que tem maior porcentagem de acerto. Então eu venho aqui na porcentagem de acerto, filtro de maior a menor, e aqui eu já tenho um top 5 aqui, ó, com mais de 50% de acerto. Beleza? Então esse top 5 aqui é o top 5 que eu vou olhar mais profundamente, né? Então vamos pegar o primeiro aqui, Atom, BTC, Lear Williams 9.1, long com filtro. Aqui a gente está no diário, eu acho. Deixa eu ver lá. Ó, Atom BTC, Lear Williams 9.1, só long com filtro no diário. Olha lá. Então a gente pode analisar agora com mais calma esse resultado aqui para ver se ele realmente é bom, né? Então a gente pode ver aqui, ele tem 30 trades, não é excelente, né? É uma amostra não tão grande, mas já é mais que 20, então já é aceitável. E tem uma curva de capital bem constante, né? Então é um resultado legal, já daria para colocar na prática esse setup aqui. Beleza? Então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, né?
Mais uma vez mostrando o poder dessa ferramenta do TradingView, né? Esse poder de fazer backtest automático, podendo variar parâmetros, podendo verificar todas essas coisas em vários pares, em vários tempos gráficos, nessa velocidade, é uma coisa realmente muito poderosa, né? Se vocês quiserem ter acesso às nossas estratégias aqui do canal, que a gente faz, que a gente usa, né, principalmente, preencha o formulário aí embaixo que a gente vai estar conversando com vocês pelo Telegram para explicar e para ver se vocês realmente têm interesse. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal, se ficar alguma dúvida, manda um comentário pra gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.